essa mensagem como eu comecei na semana passada. O tema da nossa mensagem é vivendo a dependência de Deus. E eu pergunto para vocês, quantos de vocês que nos assistem agora são dependentes de Deus? Verdadeiramente dependentes do Senhor? Coloca aí, eu sou dependente do Senhor. Né? Declare no mundo espiritual quanto você é dependente do Senhor. O tema da nossa mensagem é vivendo a dependência de Deus. Eu quero começar contando uma historinha bem simples, mas para trazer uma alegoria a esta mensagem, para que traga um entendimento melhor daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Olha, certo garotinho, amados, um dia ele estava na sua casa, na sua fazenda, e lá tinha um celeiro, e ele subiu nesse celeiro no lugar mais alto, né? Celeiro é aquele depósito onde, né, os fazendeiros guardam ali os alimentos, ficam às vezes os cavalos, tá? E ele entrou nesse celeiro, subiu no lugar mais alto, né? E quando ele estava ali em cima se divertindo, brincando ali, de repente ele escorregou, de repente, né? Ele se desequilibrou e percebeu que ele cairia sobre algumas pedras. Na hora que ele estava se desequilibrando, ele percebeu que cairia sobre algumas pedras que estavam logo abaixo. E ele percebeu que iria se machucar muito. Imagina, você caindo numa altura de 4, 5 metros de altura, sobre as pedras, se machucaria muito. Então ele orou, aquele menino ele orou a Deus dizendo assim: Senhor, querido Deus, por favor, não me deixe cair sobre as pedras. Foi uma oração simples, mas ele disse: Senhor, querido Deus, meu Senhor, não me deixe cair sobre as pedras. Quando de repente ele estava caindo, de repente ele foi seguro, as suas calças ficaram presas por um prego que estava na parede. Ele era uma criança, o prego sustentou ali para que ele não caísse. E ali aquele garotinho ficou muito feliz, mas de repente ele olha para o céu, ele olha para o alto e diz assim: Deus, pode deixar, não precisa mais, eu já me pendurei em um prego. Olha só, ele pediu para Deus salvar, para Deus não deixar ele cair sobre as pedras, e quando ele foi salvo, ele foi seguro, ele olhou para Deus e falou assim: não precisa mais, o prego já me segurou, né? Então, amados, preste atenção. Uma vez que o prego estava lá naquele lugar, o menino não precisava mais de Deus. Ao mesmo tempo que ele dependia de Deus, a hora que Deus fez um milagre, ele achou que não dependia mais de Deus, né? Ele tinha certeza que ele tinha sido seguro pelo prego e não que Deus havia ajudado ele. Olha só que situação. Por que eu estou trazendo isso para você nesta noite? Porque, amados, na verdade muitos de nós somos assim, como essa criança, como esse menino dessa história, esse garotinho que subiu no alto do celeiro, que se desequilibrou e ia cair sobre as pedras. Quando ele estava caindo, ele pediu ajuda de Deus para não cair, então ele foi seguro ali por um prego, ele se enroscou ali sem querer num prego. E quando ele foi salvo, ele olhou para Deus e falou: não precisa mais me ajudar, porque o prego já me salvou. E a nossa vida muitas vezes é assim, nós somos assim, nós preferimos depender das nossas próprias forças do que buscar e clamar a Deus quando nós necessitamos. Nós preferimos depender das nossas forças, dos nossos braços, do que clamar, do que buscar ao Senhor, do que pedir ao Senhor a cura. Nós nos esquecemos, e aí sim eu entro no texto que eu quero trazer para a sua vida, que o que diz o texto de João 15, 5, a parte B, que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. João 5, versículo 5, na parte B somente diz assim: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, todos nós dependemos de Deus. Quantos de vocês dependem de Deus? Dá um glória a Deus aí para eu ver. Fala assim: eu dependo de Deus. Escreve aí: eu dependo de Deus. Sabe, amados, nós precisamos declarar a nossa dependência de Deus. Não é porque alguma situação mudou que nós deixamos de depender de Deus. Não é porque a nossa vida melhorou que nós deixaremos de depender de Deus. Não é porque nós somos promovidos que nós deixaremos de depender de Deus. Não é porque nós conseguimos realizar o sonho da casa, do carro, do trabalho que nós deixaremos de depender de Deus. Nós não podemos ser como aquele garotinho que foi salvo por Deus, mas colocou o crédito todo no prego. Você está entendendo? Então, se você depende realmente de Deus, escreva: eu dependo de Deus. Sabe por que nós precisamos depender de Deus? Porque nós temos muitos exemplos de grandes homens e mulheres da história na Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é a nossa base de vida, que é o nosso GPS espiritual, que diz que muitos homens dependeram de Deus. Um exemplo:
O rei Davi, ele era um homem dependente de Deus. No Salmo 23 diz, no Salmo 23:1 ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Davi era totalmente dependente de Deus. Quantas vezes nós já citamos, declamamos, oramos, declaramos o Salmo 23, no verso 1 que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas isso da boca para fora, e nós nunca fomos dependentes de Deus. Nós precisamos ser como Davi, dependentes de Deus. Posso ouvir um amém, amados? Apóstolo Paulo, ele também era um homem dependente de Deus. Ele disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que Paulo, apóstolo Paulo, para mim o segundo homem mais importante da palavra de Deus depois de Jesus, era dependente de Jesus, era dependente de Deus. Amados, nós precisamos entender que essa dependência, ela muda a nossa história. Nós precisamos entender que essa dependência, ela muda a nosso dia a dia. Vejamos a história de Jó rapidamente. Jó, ele era um homem que dependia de Deus. Jó passou por tudo que ele passou, por toda a dificuldade, mas um certo dia, no capítulo 19, no verso 25, Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por certo, por fim, se levantará sobre esta terra. Jó era um homem totalmente independente de Deus. Olha só a história de Davi, quem ele foi. Olha só a história do apóstolo Paulo, quem ele foi. Olha só a história de Jó, o que ele viveu. Todos homens dependentes de Deus, sabe? Todavia, o que acontece nos dias atuais, meus irmãos, o que mais nós vemos hoje são pessoas independentes de Deus. Isso é triste. Pessoas que se tornaram independentes de Deus. Pessoas que pelo seu orgulho são independentes. Pessoas que pelas suas conquistas acham que não precisa de Deus e são independentes. O que nós mais vemos hoje são pessoas cada vez mais interessadas em si mesmas, nas suas conquistas, nos seus bens, nas suas posses. Pessoas autoconfiantes que só buscam coisas materiais, coisas terrenas. Isso tudo nos mostra que nós, ou a maioria das pessoas, não são dependentes de Deus, que elas são independentes. Ei, nós precisamos ser dependentes de Deus. Esse é o tema, essa palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde. De manhã eu ia ministrar outra coisa. Eu ensinei um pouco da palavra da manhã, nesta palavra que eu estou ministrando, mas olha, nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus em nome de Jesus. Irmãos, a maioria das pessoas hoje, devido a tudo que acontece, está confusa. Tudo hoje é culpa da pandemia. Toda desculpa hoje é a pandemia. Todas as fugas hoje é por conta da pandemia. As pessoas estão inseguras acerca do dia de amanhã. As pessoas estão com medo com o que vão comer, o que vão vestir, o que vão fazer, aonde vão trabalhar. As pessoas estão confusas e inseguras, né? Porque não são dependentes de Deus. A palavra diz em Mateus 6,34: eu confio em ti, Senhor, e o meu futuro e os meus dias estão nas suas mãos. Não, desculpa, Mateus 6,34 diz: não se preocupe no dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mateus 6,34 diz: não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Posso ouvir um amém? Quantos homens, mulheres estão totalmente desconfiados, confusos, inseguros, porque não dependem de Deus? Meu irmão, eu acabei de abrir essa mensagem, abrir esse texto, abrir esse culto, dizendo: quanto a mim, Senhor, eu confio em ti, tu és o meu Deus. Davi estava dizendo: eu confio em ti, Senhor. É um salmo de Davi. Eu confio em ti, tu és o meu Deus. Quanto a mim, eu confio. Ei, meu irmão, se você confia em Deus, declare, coloca assim: quanto a mim, eu confio em ti, tu és o meu Deus. Comece a declarar que você confia no Senhor. Comece a declarar, sabe, amados, a independência total de Deus, ou a dependência total de Deus, vem com as experiências da vida. Não adianta você falar: mas eu estou com medo, eu estou preocupado. Ei, Deus está cuidando da sua vida. Ei, você está assistindo essa live. Ei, você está ouvindo a minha voz. Ei, você está ouvindo Deus falar com você. Quer dizer que Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, eu tenho certeza, irmãos, que você não ficou sem comer hoje.
Pelo menos um café você tomou. Talvez você tomou café, almoçou e já jantou. Ei, Deus está cuidando de você. Ei, irmãos, você tem uma blusa, você tem uma casa, você tem um cobertor hoje para se cobrir nesse frio, para se cuidar, sabe? Então Deus está cuidando de você, irmãos. Independente das dificuldades, independente das lutas que você tem vivido, sabe? Nós devemos declarar, você deve declarar como o rei Davi declarou agora sim, Salmo 31, 14 e 15. Eu confio em ti, Senhor, e o meu futuro, os meus dias estão nas tuas mãos. Foi o texto que eu abri. Eu confio em ti e os meus dias estão nas tuas mãos. Meu irmão, isso é muito forte, isso é muito forte, isso é muito sério. Nós temos que declarar, a nossa boca tem que expressar o que está no nosso coração. Se a nossa vida estiver confiante em Deus, nós vamos expressar: não, Senhor, eu confio em ti e os meus dias estão nas tuas mãos. Oh, meu amado, dependência significa se submeter, se sujeitar a Deus. Não existe como dependermos de Deus se nós não nos sujeitamos a Deus, se nós não nos sujeitamos à palavra de Deus, ao nosso manual, ao nosso guia. Nós precisamos nos sujeitar, nos preparar para aquilo que Deus tem, sabe? Viver na dependência de Deus requer posicionamento. Não adianta falar assim: eu declaro, não se preocupe com o dia de amanhã, eu creio, o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, ou eu confio em ti, Senhor. Mas se você não tomar atitudes, nós precisamos tomar atitudes que demonstrem a nossa dependência. Nós precisamos nos posicionar de uma forma que demonstremos a nossa dependência a Deus. Existem 3 atitudes que colocam as nossas vidas nas mãos de Deus. 3 atitudes que colocam as nossas vidas nas mãos de Deus, que são sinônimos da palavra dependência. 3 atitudes sinônimos da palavra dependência que nos colocam na mão de Deus, sabe? E são coisas que eu quero rapidamente, 3 atitudes que eu quero rapidamente discorrer para você nessa hora. 3 atitudes. Primeira atitude, se você está me ouvindo, escreva aí: obediência. Eu ia falar sobre um outro texto sobre obediência, mas Deus fala, não fala só, Deus me disse, não fale só sobre obediência, fale sobre obediência e mais algumas coisas que eu vou te dizer. Escreva aí se você está me entendendo. Obediência. Eu preciso ser obediente, sabe? Obediência significa aceitar e se conformar com a autoridade de Deus sobre a sua vida. Obediência significa você aceitar e se conformar com a autoridade do seu pai e da sua mãe sobre a sua vida. Obediência também significa você aceitar a autoridade do teu chefe sobre a sua vida. Obediência. Nós devemos obediência a Deus. A palavra nos mostra aqui um dos maiores exemplos de obediência nesta Bíblia, ou da história da palavra de Deus. É a história de Abraão. Sabe? Quando Deus diz assim para Abraão, preste atenção, se coloque agora você no lugar de Abraão. Deus diz a Abraão em Gênesis 12:1: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. Não é assim: Abraão, sai de tudo isso e vai para a Disneylândia. Sai de tudo isso e vai para Miami. Sai de tudo isso e vai para Fortaleza na praia. Sai de tudo. Ele está dizendo assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ei, irmãos, obedecendo, Abraão obedeceu, e obedecendo ele se tornou o pai de uma grande multidão. Obedecendo, Abraão se tornou um homem abençoado. Abraão se tornou um homem engrandecido. Abraão se tornou uma bênção para todas as famílias da terra. Posso ouvir um amém? Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão foi chamado para obedecer, e Abraão entendeu o chamado e obedeceu a Deus. Obediência, ou seja, meu irmão, Deus chamou Abraão para obedecer, e essa palavra serve para a minha vida, serve para a sua vida. Deus te chama hoje para obedecer. Aleluia. Obedeça. Deus te chama para obedecer. Sabe, irmãos, Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da sua terra. Sabe, sai do conforto, sai da acomodação. Quando Deus disse sai da sua terra, sai do conforto, Abraão. Deixa tudo que eu te dei, deixa a riqueza, deixa os animais, deixa os servos, deixa tudo. Sai do teu conforto, sai da tua acomodação. Meu irmão, está na hora de sairmos da acomodação, do conforto. É muito bom assistir as lives, é muito bom ver a palavra, mas você tem que sair do conforto, tem que buscar a presença de Deus, tem que ir para uma campanha de oração, tem que fazer um jejum. Nós temos que nos posicionar. Sai da acomodação. A pandemia não pode fazer você um acomodado.
A pandemia não pode deixar você confortável na forma que está. Eu ouvi de uma pessoa essa semana, não é da nossa igreja, uma pessoa que eu conheci essa semana, ela falando assim, olha, eu tô bem, eu ouço as lives do meu bispo, do meu pastor, eu ouço a rede de casais, eu assisto não sei o quê. Tô confortável, eu não vou pra igreja agora não. Ei, meu irmão, sai do conforto, sabe? Sai. Deus disse para Abraão, sai da parentela, Abraão. Sai da tua parentela. Deixa eu te dizer uma coisa, os seus relacionamentos familiares são necessários, mas você não pode ser escravo deles. Tem que ter o tempo de Deus, tem que ter o tempo da presença de Deus, tem que ter o tempo da leitura da palavra, tem que ter o tempo de orar, tem que ter o tempo de estar em comunhão, sabe? Sai da parentela. E ele finaliza dizendo, sai da casa do seu pai, Abraão, sai da casa do seu pai, ou seja, rompe com a meninice, rompe com a mesmice, se lança nos planos de Deus. Hoje Deus está falando, sai, rompe, se lança nos planos de Deus, seja obediente. Amados, não existe nada mais importante do que obedecer a palavra de Deus, do que obedecer à voz do Senhor. 1 Samuel 15:22 diz que eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que isso quer dizer? Preste atenção. Melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que isso quer dizer? Você não precisa concordar com tudo, você não precisa aceitar tudo, mas você precisa obedecer a Deus em tudo. Você não precisa concordar, mas precisa obedecer. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja com seu pastor, seja com seu pai, seja com seu patrão. Obedeça. Amém? Obedeça. Segundo ponto, rapidamente, para a gente não se prolongar. Segunda atitude que nos colocam nas mãos de Deus, que é um sinônimo de dependência, que nos leva para próximo do Senhor. Segunda atitude é submissão. Se você está me ouvindo, está entendendo, escreve aí, submissão. Escreva, eu sou submisso à palavra de Deus. Submissão. Submissão é se submeter à vontade de Deus. Submissão é submeter a alguém que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. O rei Davi, a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque em tudo ele se submetia à vontade de Deus. Davi não fazia nada sequer sem primeiro buscar o conselho de Deus. Submissão, amados, é obedecer, é entender o propósito, é entender o chamado, é entender a vontade de Deus. Davi, ele não fazia nada na sua vida sem antes consultar ao Senhor. 2 Samuel 7 nos conta a história que Davi estava desejava no seu coração construir um templo para Deus. Davi tinha todos os recursos, Davi tinha tudo que ele precisava, tinha servos, tinha escravos, tinha um exército, tinha um povo, tinha um espaço, tinha dinheiro, tinha ouro, tinha bens, ele tinha todos os recursos para construir o templo para Deus, mas Deus falou assim para ele, você não. Deus disse para Davi, você não vai construir o lugar da minha habitação. Deus tinha seus motivos, e Davi teve que se submeter e aceitar a vontade do Pai. Posso ouvir um amém? Davi teve que se submeter, amados. Imagina você com seu sonho, com suas realizações, com seus projetos, e Deus fala assim, você não vai fazer isso. Se submeter e aprender a ouvir os nãos de Deus, porque a gente pensa, Deus é Pai, Deus é bom, mas Deus também fala não. Deus fala não. Nós temos que aprender a ouvir os nãos de Deus. Deus tinha os motivos. Deus levantou Salomão, fez com que ele nascesse descendência de Davi, filho de Davi, para que ele construísse o templo, porque Davi não era para Davi construir. A história conta que Davi contou o seu sonho para o profeta Natan, que ficou empolgado. O profeta também erra, falha às vezes, né? Ficou empolgado, falou, Davi, Deus mandou você construir. Quando Natan foi embora para sua casa, chegando lá, Deus falou, Natan, quem mandou você falar para Davi construir o templo? Mas Deus, quem mandou? Vai lá e fala que não é para construir o templo. Natan teve que voltar, de cabeça baixa, e falar, Davi, desculpa, eu errei, mas Deus falou que não é para você construir o templo. Davi teve que submeter. Quantas vezes nós até pedimos a direção de Deus, quantas vezes nós pedimos a confirmação de Deus, quantas vezes nós pedimos a orientação de Deus para as nossas decisões, para as nossas vidas, mas na verdade nós não queremos nos submeter à autoridade de Deus. Quando você se prepara para fazer algo, para conquistar algo, e quando parece que vai acontecer, Deus fala assim, não quero saber, eu vou fazer, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar essa casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas Deus fala, não é para fazer. Sabe qual é o maior erro das pessoas?
O maior erro das pessoas consiste em pedir para Deus que seja feita a sua vontade. Quantos de vocês já falaram, quantos de nós, quantas vezes eu já disse que seja feita a vontade de Deus? Mas quando Deus faz a sua vontade, quando a vontade de Deus é realizada, nós reclamamos, nós murmuramos, nós falamos mal, nós questionamos a Deus. Ei, meu irmão, submissão é aceitar a vontade e a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E se Deus te disser não nesse sonho que você tem com Ele, o que você vai fazer? Vai abandonar Deus? Eu tenho um sonho de ter um filho, Deus fala não, vai abandonar a Deus? Eu tenho um sonho de comprar a minha casa, vai abandonar a Deus? Eu tenho um sonho de uma promoção, Deus fala, você não vai ser promovido, vai abandonar a Deus? Terceira e última atitude, que nos levam próximo de Deus, que nos deixam dependentes, nos fazem ser dependentes de Deus. Diga assim comigo, escreva aí, renúncia. Amados, obediência, submissão e renúncia. Escreva aí, renúncia. Se você está me ouvindo aí, escreva renúncia. Meu irmão, é necessário renunciar muitas coisas para satisfazer o coração de Deus. Nós não teremos tudo, nós não podemos ter todas as coisas. Deus nos ensina nas vitórias, nas derrotas, nas percas, nas conquistas. E a renúncia, quando você renuncia a algo, você está abrindo mão de algo que você quer muito. Abrindo mão de algo que você conquistou. Abrindo mão de algo que te deram, mas não é a vontade de Deus. Renunciar é abrir mão de algo. A maior renúncia da história, preste atenção nisso. A maior renúncia da história foi quando um brado forte ecoou por toda Jerusalém. Foi quando um grito como um leão que ruge ecoou sobre toda Jerusalém. A palavra de Deus diz em Lucas 23:46, Jesus dizendo assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E isso sim foi a maior renúncia da história. Jesus olhou para os céus e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesta hora, o verdadeiro Filho de Deus, do Deus Altíssimo, estava cedendo, estava abdicando, estava renunciando, estava abrindo mão do seu trono e da sua vida para nos dar vida. Isso é renúncia. Deus abriu mão do seu Filho, permitindo que ele viesse a essa terra morrer por mim e por você. Jesus morreu por mim e por você. Em sacrifício se ofereceu. Ele se ofereceu, não foi Deus que falou assim: você é obrigado a ir lá, obedeça. Não, ele se ofereceu para resgatar a minha vida, a sua vida da maldição, do pecado e da morte eterna. Posso ouvir um amém? Que atitude linda e maravilhosa. Que atitude que nos dá a oportunidade de termos uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, Jesus sendo Deus, preste atenção, ele não era homem como eu e você. Jesus sendo Deus renunciou à sua glória. Depois sendo homem renunciou aos seus direitos de defesa perante os seus acusadores. Quantas acusações Jesus sofreu pela mim e pela sua vida. Aí você recebe uma acusaçãozinha ali, é porque isso, é porque aquilo, porque você não prega direito, porque você não é um bom pastor, porque você não é uma boa ovelha. E aí você já quer dizer: ei, Jesus, ele não se defendeu dos seus acusadores, ele se manteve calado, sendo condenado à morte de cruz. Ele foi condenado à morte de cruz, e ele não acusou ninguém até ser castigado, até ser torturado, até ser martirizado. Jesus morreu por mim e por você. Ei, Cristo renunciou tudo em favor dos homens, tudo em nosso favor, irmãos. Seja submisso à palavra de Deus, seja obediência à palavra de Deus, seja, renuncie muitas coisas para viver a vontade de Deus. Jesus renunciou tudo por amor a mim e a você. Jesus não renunciou uma baladinha no sábado, não. Jesus não renunciou churrasquinho no domingo, não, aniversáriozinho, não. Jesus não renunciou, eu tenho que fazer. Não, Jesus renunciou a sua própria vida, o seu reino, a sua vontade para nos dar vida, para que nós pudéssemos viver a vontade do Pai, em obediência, em sacrifício. Preste atenção, meu irmão. É isso, eu estou vendo as pessoas colocarem: eu sou submisso, seja obediente, renuncie a sua vontade, porque Jesus fez tudo por amor a mim e a você. E o que temos renunciado? Aí eu pergunto para você: o que você tem renunciado para poder andar com Deus? Tem gente que fala assim: andar com Deus é fácil. Não é fácil. Não é de qualquer jeito. Andar com Deus tem que renunciar à sua própria vida.
Não adianta você querer andar com Deus vivendo a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio anseio, vivendo o seu próprio ego, o seu orgulho. Não, para viver com Deus, para caminhar com Deus, para viver na dependência de Deus, tem que renunciar à sua vida. Preste atenção. O que você tem renunciado para viver o amor de Deus? O amor é gratuito, sim. Mas você tem que renunciar o seu eu para viver a integridade deste amor sobre o seu coração, sobre a sua vida. O que você tem renunciado? Preste atenção, a verdadeira dependência de Deus é quando nós renunciamos o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, quando nós renunciamos o que queremos, quando nós renunciamos a nossa vontade, é quando nós renunciamos a nossa carne. Ou seja, a verdadeira renúncia consiste em dizer não para o mundo e sim para Deus. Não para o pecado e sim para a vida de Deus. Não para os desejos da minha carne, sim para a vontade de Deus. Não para o mundo e sim para o Deus. Agora, o que é mais fácil, o que as pessoas mais fazem é dizer não para Deus. Deus, é difícil, eu não vou conseguir. Eu vou só tomar uma cervejinha hoje. Não é? Diga não para o mundo e sim para Deus. Seja obediente. Renuncie a sua vontade e viva para Deus. Seja submisso ao desejo, ao pedido e à direção de Deus. Para a gente concluir essa palavra, para finalizar. Hoje a palavra nos ensina, preste atenção, que viver na dependência de Deus é uma escolha. Lembra semana passada falamos de escolhas? Na quinta-feira, na live. E viver na dependência de Deus também é uma escolha. Ou você escolhe depender de Deus, ou você escolhe depender dos homens. Eu sempre digo isso, quando nós não dependemos de Deus, nós dependeremos, sabe do quê? Do mecânico para ficar arrumando o nosso carro. Quando você não depende de Deus, não confia em Deus, como diz o texto de Davi dizendo no Salmo de 31 ou 14, quanto a mim, confia em ti, Senhor, tu és o meu Deus. Quando nós não vivemos essa palavra, sabe de quem nós dependeremos? Do médico, da farmácia, do banco. Irmãos, eu sei que não está fácil, a luta é difícil, mas Deus vai abrir uma porta sobre a sua vida, confia no Senhor. Deus fará um milagre sobre a tua casa, confia no Senhor, seja obediente, renuncie, seja submisso. Deus fará milagre sobre a sua vida. Ei, meu irmão, então o verdadeiro milagre é quando você renuncia. Depender de Deus é crer que Ele é o Senhor da sua vida. Ei, você verdadeiramente crê que Deus é o Senhor da sua vida? Você precisa crer que Deus é o Senhor da sua vida. Não existe outros senhores. O dinheiro não é Senhor da sua vida. O seu pastor não é Senhor da sua vida. O seu trabalho não é Senhor da sua vida. A sua escola não é Senhor da sua vida. O seu dinheiro, sabe, o Senhor da sua vida precisa ser Deus. E quando nós entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, quando nós entendemos que o Senhor, nosso Deus poderoso, rege os nossos passos, direciona os nossos caminhos, quando nós entendemos que nós temos que cumprir aquilo que Ele diz que nós devemos fazer, quando nós apenas obedecemos a Deus, o milagre acontece. Posso ouvir um amém? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos o que nós nunca fizemos, nós viveremos aquilo que nós nunca vivemos. Deus nos dará aquilo que nós nunca vivemos. Domingo o apóstolo Manuel pregando disse assim: quando você muda a oferta, quando você muda a semente, o milagre também muda. A conquista também muda. Essa semana eu recebi um milagre maravilhoso. Eu vou contar para quem estiver domingo na igreja. Mas eu recebi uma porta aberta extraordinária que eu não imaginava. Algo que Deus preparou para a minha vida. Nós precisamos crer que Deus está no controle, somente obedecer. Quem estava na igreja domingo no aniversário da Judá viu que Deus virou uma chave, virou um desatar de Deus na nossa vida depois daquele culto. Que culto maravilhoso, que palavra poderosa, que unção, que louvor. As meninas da dança, lindas, dançando, ministrando o amor de Deus. Como foi poderoso aquele lugar. E Deus virou uma chave na nossa vida como igreja, na nossa vida como pessoa. Ei, meu irmão, viver na dependência do Senhor é um desafio para todos nós, seres humanos, sabe? Mas é um desafio. Presta atenção, viver na dependência do Senhor requer atitudes, renúncia, submissão, obediência, mas viver na dependência do Senhor é um desafio que nos traz provisão, que nos traz sustento, que nos traz segurança, que nos traz salvação, que nos traz vida eterna, que nos traz aquilo que nós sonhamos. Então não existe necessidade maior na vida de uma pessoa que não seja ser dependente de Deus. Você consegue me compreender? Posso ouvir um amém? Você precisa compreender o que Deus tem para a sua vida. Para vivermos a dependência de Deus, nós temos que entregar a nossa vida totalmente a Ele. Se você puder, coloque a mão no seu coração aí onde você está, na sua cabeça e na sua casa, e diga assim:
Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, a minha vida é Sua. Faça de mim o que o Senhor quer. Fala, Senhor, eu quero ser obediente, submisso e renunciar à minha vontade. Faça isso, meu irmão, com fé. Declare. Mande sinais no mundo espiritual, faça um ato profético. Fala, Senhor, a minha vida é Tua, eu confio em Ti, Tu és o meu Deus. Como disse Davi no Salmo 31, verso 14, eu confio em Ti. Nós seremos dependentes de Deus quando nós entregarmos a nossa vida totalmente a Ele. Nós devemos consagrar a nossa vida a Ele, cada segundo da nossa vida, cada minuto da nossa vida, cada dia da nossa vida, cada ação nossa, cada atitude nossa, cada pensamento nosso, cada palavra nossa deve estar nas mãos de Deus. Quando você entrega a sua fala, as suas palavras na mão de Deus, só sai bênção da sua boca. Quando você entrega o seu pensamento nas mãos de Deus, quando você entrega o seu coração. Para finalizar, irmãos, viver na dependência de Deus requer obediência, submissão e renúncia. Obediência, guarde isso, obediência, submissão e renúncia. Deus requer isso de você nesta noite. Reavalie a sua vida, o quanto você tem sido obediente a Deus. O quanto você tem sido submisso à vontade do Senhor. O quanto você tem renunciado à sua vontade para viver a vontade de Deus. Quantos de vocês estão dispostos a obedecer, a se submeter, a renunciar à sua própria vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus? Quantos estão dispostos? Nós vamos colocar uma canção que tem falado muito ao meu coração, que se chama Graças. Amados, esses dias, esse mês de agosto, só tenho agradecido a Deus. Eu tenho certeza que você também está grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Mas a gratidão, ela vem acompanhada da obediência, da submissão e da renúncia. Nós devemos ser dependentes de Deus, pois a nossa vida está sendo governada por aquele que está sentado na sala de comando do universo. Eu ouvi essa frase hoje pela manhã. A nossa vida está sendo governada por aquele que está sentado na sala de comando do universo. Aquele que comanda todo o universo tem algo poderoso sobre a tua vida.